Noite, tudo bem? Obrigada a todos que estão aqui. É um prazer, muito obrigada pelo Instituto Futurum também por esse convite em poder apresentar aqui uma nova tecnologia, uma visão, né, dessa mensuração que hoje eu trago como metagenômica, ou também chamada de microbiota, que pode ser aplicado a um bioinsumo, pode ser aplicado a um produto em comercialização, pode ser aplicada a mesma tecnologia para avaliação de organismos que estão no solo, bem como em outras partes da planta. Então, quero que vocês fiquem bem à vontade. Fiz uma pequena apresentação, mas é para conduzir um pouco mais, né, essa conversa, e fiquem à vontade para tirarem as dúvidas, fazerem perguntas, me interromper. Eu vou projetar aqui essa apresentação. Não sei se depois eu consigo ver vocês. Conseguem ver a apresentação? Só me dá um hello. Perfeito. Sim. Então tá jóia, pessoal. Então, obrigada pela apresentação. Meu nome é Estela Virgílio. Hoje eu atuo junto ao meu sócio Rafael, né, conduzindo a uma startup, By Mycel, que está na cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. E toda a minha formação está em biotecnologia, graduação em biotecnologia, segui para o mestrado e doutorado também em biotecnologia, sempre trabalho com micro-organismos, então foi bactéria, fungo, parasita, parte de planta, então esse entendimento da parte molecular, da parte físico-química e principalmente aplicado a esses processos biotecnológicos. Então hoje trago uma apresentação focada na metagenômica e no controle biológico, algumas estratégias para a gente mensurar a microbiota do solo e da planta, e também como que nós conseguimos tanto fazer a mensuração, quanto avaliar esse produto bioinsumo em solo. Então, primeiro, o que seria o solo, né? E principalmente os micro-organismos que estão relacionados a esse solo. Então, de fato, é algo que a gente não consegue ver ali a olho nu. O solo, ele se forma através de inúmeros fatores. Então, a gente tem uma formação ali de muitos anos sobre uma matriz mãe. Então, nós temos uma rocha, e a formação desse solo é um processo lento, é um processo gradual, é um processo constante. Então, essa rocha transformada em solos jovens ao longo do tempo, depois um solo maduro, e aí sim você tem uma camada rica em humus e você tem toda essa profundidade. Toda essa formação do solo, como foi mencionado, todo esse processo, logicamente você tem a ação do relevo, a ação do clima, dos organismos e dos processos naturais. Então essa é a base da onde vai estar, né, a nossa primeira avaliação, né, uma avaliação de solo. E, logicamente, nós sabemos das propriedades do solo. Então, é conhecido a parte física de densidade, infiltração, retenção de água, umidade, a textura e as propriedades químicas. Então, nós temos carbono, nitrogênio, pH, CTC, mineralogia, os macro e micronutrientes. E por que eu estou trazendo todos esses questionamentos? Porque quando a gente fala de qualidade do solo, nós ficamos por muito tempo fazendo apenas uma avaliação físico-química. Então, inclusive, continua se fazendo, existe a necessidade sim, tá? Uma tecnologia ou uma aplicação, ela nunca vai substituir a outra, e significa que eu tenho um conjunto de resultados que vão permitir agora avaliar com mais propriedade a qualidade dos química e física, mas agora nós temos subsídios, nós temos tecnologias para uma avaliação mais aprofundada, uma avaliação biológica também desse solo. Existem aí, ao longo da apresentação, vou passar algumas técnicas, algumas possibilidades de avaliação de solo, e muitas dessas tecnologias, elas também são usadas, as mesmas tecnologias, para uma avaliação microbiológica de um produto, de um bioinsumo, de um composto, ou de alguma parte da planta. Então, pensando na qualidade do solo, a gente foca na avaliação química, física e biológica, buscando o conceito de saúde do solo, buscando entender o que eu tenho no solo em termos de nutrientes, macro, micro,
o que eu tenho da parte física, quais são os micro-organismos que eu consigo enxergar naquele panorama. Então, quando eu faço hoje uma avaliação do solo, eu consigo ver o que hoje eu tenho em relação a essa dinâmica microbiológica. Se eu fizer uma avaliação daqui 6 meses, por influência do clima, por influência principalmente de uma cultura, de um manejo, de um tratamento, da aplicação de um produto, eu posso ver uma outra configuração microbiológica. Então, quando eu falo aqui da planta, a gente tem que avaliar ela como um todo. Então, eu vou começar avaliando ou falando do solo. Então, no solo, eu tenho já a presença de inúmeros micro-organismos, eu tenho a presença, inclusive, de bactérias, fungos, vírus, parasitas, nematóides livres, e eles podem também estar em associação com a raiz da planta. Naturalmente, eu tenho esses micro-organismos. Eu posso ter, ao longo da planta, uma série de outros micro-organismos, como insetos polinizadores, mas também eu posso ter outros organismos que podem ser considerados como indesejado, algo patogênico. E você tem, então, essa correlação entre micro-organismos, macro e micro-organismos envolvidos, a planta como um todo, o solo e a raiz, e isso permite essa correlação com microbiota solo-planta. Então, eu posso ter uma avaliação desses micro-organismos estando no solo ou em outras partes da planta, incluindo frutos, a semente, a folha, a raiz em si. Então, essa avaliação é importante e também se deve levar em consideração outras condições, a parte climática, a questão relacionada com chuvas ou irrigação, a questão do manejo e o que você espera em termos de produtividade, de crescimento da planta, de produção. Então, tem toda uma correlação. É possível, então, fazer a mensuração desses organismos macro e micro ao longo do crescimento da planta, ao longo da cultura. E quando a gente fala, né, do solo em si, ele é um solo vivo. Por mais que muitas vezes eu não consiga enxergar esses micro-organismos, a gente consegue sim encontrar e enxergar os macro. Então, as minhocas que decompõem a matéria orgânica e descompactam o solo são um desses micro-organismos, né? Então, eu tenho essa proximidade com a raiz, eu tenho a rizosfera, uma região onde o solo e a raiz estão em contato. Eu tenho aqui os fungos, como micorriza, em simbiose, que aumenta a absorção dos nutrientes. Então, de uma maneira geral, esses macro e micro-organismos vão permitir um crescimento, vão permitir uma maior produtividade. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta, eu escutei um barulhinho, pode me interromper, que eu não enxergo vocês. Estela, o Ricardo levantou a mão. Ricardo, você tem alguma pergunta? Ricardo, pode perguntar. Oi, boa noite, Estela. Oi. Estamos escutando? Tô sim. Só cortando aí, eu tenho um questionamento. Você falou aí, não tem como saber dos organismos no solo, né? Mas no laboratório, daí tem como fazer essa diagnose, correto? Isso, exatamente. Exatamente. Quando eu olho a olho nu, eu estou vendo a terra, eu consigo ver as minhocas, eu consigo ver alguns parasitas, nematóide, mas a bactéria, o fungo, o vírus, isso é difícil da gente mensurar a olho nu. No laboratório, aí eu vou apresentar para você várias técnicas. A gente pode fazer um plaqueamento, a gente pode fazer um isolamento, a gente, inclusive, pode fazer uma técnica molecular para identificar. Ah, não, sim, tudo bem. Obrigado. Imagina! Então, a olho nu, a gente não tem muita ideia, né? Dá a impressão que não tem nada. Ou dá a impressão que somente aquelas considerações físico-químicas é que eram importantes. E agora, a gente está entendendo que esses micro-organismos macro e micro, na verdade, eles permitem que esses compostos ou esses químicos que sejam levados até a planta. Então, por exemplo, as minhocas decompõem matéria orgânica, descompactam o solo, micorriza, você vive em simbiose com os nutrientes. Eu tenho a questão também das folhas secas e palha, que preservam, de uma certa forma, a umidade. Eu tenho bactérias como bacilos, que promovem uma competição com patógenos, né? Como, por exemplo, um fusário.
Então, você tem ali uma situação antagonista que permite, primeiro, essa briga, vou dizer, uma briga saudável por um espaço, por um alimento e por levar esses químicos, né, por levar esses reagentes até a raiz da planta. Então, continuando a imagem aqui, a gente tem bactérias que fixam nitrogênio e decompõem matéria orgânica, a gente tem os protozoários que regulam a população de bactéria. Então, eu tenho uma microbiologia do solo que precisa, sim, ser estudado e ser aprofundado, né? Então, por isso da importância de se estudar toda essa correlação. Aqui a gente tem uma série de organismos, né? Insetos, protozoários, nematóides, as minhocas, vírus, fungos, bactérias. Então, toda essa microbiota ela é diversa. E a gente precisa se aprofundar, né, em saber como determinar esses micro-organismos, como ser mais assertivo na sua identificação para direcionar, por exemplo, um manejo, para direcionar alguma condição. Então, nós temos estruturação de solo, nós temos a nutrição vegetal, proteção da planta, e também uma menor ciclagem desses nutrientes, ataque de organismos patogênicos e uma maior demanda de insumos. Então, tudo isso permite entender agora como está o ambiente. Quando a gente pensa numa situação, por exemplo, de plantio, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Então, a gente tem o solo e tudo que esteja implicado nesse solo, micro-organismos, a parte nutricional, a parte física. Depois eu tenho cuidado com a semente ou com a planta em si, a parte genética, o que eu preciso fazer para promover esse crescimento. Eu tenho cuidado, sim, né, pluviométrico ou com irrigação, eu tenho cuidado com mudanças climáticas, eu tenho um cuidado em entender se tem a necessidade de eu aplicar, né, um determinado produto, como um bioinsumo. Então, são vários cuidados que precisam ser levados em consideração. O produtor já tem que ter em mente essas necessidades, o consultor, ele leva, sim, novas tecnologias para o campo e auxilia esse produtor, então, a conduzir o melhor manejo, pensando no seu objetivo. O objetivo é um aumento de produtividade? Então, vamos pensar no manejo direcionado. O objetivo é ter uma mudança de agricultura para uma agricultura mais regenerativa? Então, vamos pensar nessas estratégias. Não. A minha preocupação é acabar com um determinado patógeno como o nematóide. Então, eu tenho que ter um outro tipo de ação. Então, tudo isso, ele é importante e impacta, sim, né, nos objetivos finais. Uma outra coisa que é importante de falar de micro-organismos é, se eu tiver só bacilos no meu solo, mencionei para vocês que bacilos, de fato, é um micro-organismo importante, é um micro-organismo benéfico, que permite ali ser antagonista a alguns patógenos, permite promover o crescimento da planta, mas somente bacilos daria conta do serviço? Será que um único micro-organismo? E aí eu já trago para vocês que não. O importante é a diversidade biológica do solo. Então, o solo, primeiro que ele depende de vários fatores. Existe aquela rizosfera, que é a região próxima à raiz, tá? Com uma rica atividade biológica, e é preciso ter uma alta diversidade para se ter uma alta atividade biológica. Então, não é somente um único micro-organismo, é um conjunto de micro-organismos vivendo ali em harmonia. Então, quando a gente pensa, né, nessas avaliações, a avaliação também é importante para, será que eu tenho necessidade de aplicar esse micro-organismo ou esse? Será que eu já tenho uma abundância de um determinado micro-organismo e seria legal, então, eu pensar numa estratégia para potencializar um outro micro-organismo, porque esse, sim, tem uma capacidade diferente do que aquele primeiro. Então, a diversidade biológica ou microbiológica, ela é de suma importância. Então, no solo, eu vou ter vários micro-organismos interagindo entre si de maneiras diferentes, e essa diversidade da microbiota é que causa esse equilíbrio do solo. Então, eu vou ter aqui na minha imagem, né, uma imagem de uma planta com o solo. Ali na raiz, eu vou encontrar uma competição entre essas populações de micro-organismos. Eu vou ter micro-organismos específicos, né, uma bactéria, um fungo, nematóide, e você pode ter o recrutamento de outros micro-organismos do solo para essa região próxima à raiz da rizosfera. Então, isso se torna muito importante para a gente conseguir avaliar, de fato,
o que os laudos podem trazer, o que os resultados laboratoriais podem trazer e de que maneira conduzir um melhor direcionamento ali de manejo. Então, os desafios estão justamente na diversidade dos sistemas agrícolas. Então, primeiro, a gente tem uma diversidade em relação a biomas, em relação a clima, em relação às culturas, e essa perda de biodiversidade ou da atividade do micro-organismo é que vai conduzir uma menor ciclagem dos nutrientes, pode ter, sim, a proliferação de um patógeno indesejado e isso levar a uma determinada doença e a necessidade, por exemplo, da aplicação de algum insumo. A presença de algum micro-organismo patogênico é super normal. Inclusive, no nosso organismo humano, nós temos, né, organismos ou micro-organismos que são benéficos e aqueles que podem causar alguma doença. Mas eles estão em harmonia, assim como no solo. A questão é, se por algum motivo aquele micro-organismo patogênico ele crescer de uma maneira desorganizada e conduzir a uma determinada doença, isso sim vai afetar, né? Principalmente na produtividade, na questão foliar, e isso vai ter um prejuízo. Então, o que a gente quer é estabelecer uma diversidade no qual eu tenho potencializado micro-organismos benéficos, né, para potencializar, então, as ações frente a diferentes culturas, mantendo aqueles micro-organismos que julgamos patogênicos, ou que na literatura é reportado, né, como alguma ação patogênica, que eles estejam ali em equilíbrio para menos, né, um equilíbrio com pouca quantidade. A presença de um determinado patógeno está 100% relacionada a alguma doença? Não, gente. Pode ser que o patógeno esteja em harmonia, ele não vai desempenhar aquela doença. É só se por um acaso ele crescer, né, numa medida desorganizada e ele vir a causar aquele problema. Então, a gente conhecer a diversidade do solo, entender quais são esses micro-organismos e, se for feito de maneira prévia, talvez antes do plantio, talvez na entre-safra, é um momento ideal para tomada de decisão antes do plantio, antes de se instaurar a cultura. Mas pode ser feito também em outras épocas, tá? O desejado é não chegar a ter um problema, de fato, né, fúngico ou bacteriano, que tenha necessidade, por exemplo, da aplicação de algum produto químico, algum pesticida, herbicida e tudo mais. Então, quando a gente fala ali dos micro-organismos, a gente tem o manejo dessa microbiota do solo. Hoje a gente tem, né, os biológicos, e trago aqui uma ideia, né, uma distribuição de espécies de bactéria. Então, a gente tem vários produtos e várias aplicações para diferentes culturas, principalmente de bacilos. Então, aqui a gente tem reportado na primeira imagem, né, a quantidade, a distribuição de espécies de bactéria nesses biológicos, né? Então, a gente tem muitos produtos vinculados a bacilos, a essas diferentes espécies, bacilos com tricoderma e outros. E dentre os fungos, nós temos também, como eu mencionei, tricoderma, Beauveria, metarrísio e outros. Então, cabe a gente avaliar, né, a necessidade ou entender que novos produtos podem ser gerados, como que esses micro-organismos estão atuando, se eu tenho novas espécies, ou se eu tenho novos isolados, um isolado específico de uma determinada região, que consegue desempenhar um papel mais efetivo do que um outro. Então, o estudo desses micro-organismos para a geração de novos produtos, ou o estudo de determinados micro-organismos, pensando numa produção on-farm, numa produção, né, dentro da sua área produtiva, também é super bem-vindo. As tecnologias laboratoriais também permitem a avaliação, né, desse produto on-farm, desse produto em estruturação, o que é muito importante, pensando em controle de qualidade, pensando em selecionar, de fato, aqueles micro-organismos de relevância agronômica. Então, nós falamos de solo, nós falamos da diversidade microbiológica presente ou necessária nesse solo, falamos que existe o manejo, né, desses micro-organismos, com a possibilidade de adição de mais micro-organismos, principalmente os benéficos, e aí trouxemos algumas bactérias e fungos que estão presentes em alguns produtos, e agora eu trago a reflexão no sentido das análises que podem ser feitas no solo
bem como em outros materiais. Então, primeiro, como mensurar esses micro-organismos que estão no solo? Algumas perguntas que a gente precisa fazer. Quem são esses micro-organismos? Né? Que tipo de micro-organismo que eu tenho? Qual que é o gênero? Qual que é a espécie? Né? Qual é o nome dele? Quem que é? Como são classificados? Uma vez que eu sei que é um bacillus, ele é classificado como? Ele é uma bactéria? É benéfico? É patogênico? De que maneira que se comporta? Quais são características que já estão descritas na literatura para aquele micro-organismo? Em que quantidade esses micro-organismos estão? Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho uma quantidade muito grande daquele determinado micro-organismo, em que porcentagem que eles estão frente a um outro micro-organismo e qual a recomendação a seguir a partir dos resultados obtidos. Que resultados? Das análises biológicas. Eu sei quem está presente, né, quais micro-organismos estão no solo, sei se são benéficos ou patogênicos, sei as quantidades e agora que tipo de ação que eu posso ter para alcançar aquele objetivo, seja de produtividade, seja de redução de algum determinado produto, seja dentro de uma agricultura regenerativa, dentro de uma descompactação ou restauração de área. Então, depende do objetivo a ser, então, direcionado. Algumas das perguntinhas que podem ser feitas pensando, então, em mensuração de micro-organismos. E aí eu trago algumas análises que são possíveis e que existem hoje nos nossos laboratórios. Então, a gente tem uma avaliação tradicional. O que é uma avaliação tradicional? Eu posso pegar o solo, bem como, né, os produtos biológicos, on-farm, e separar um pouco desse micro-organismo e fazer um plaqueamento. O que significa o plaqueamento? Eu tenho uma condição específica de crescimento, eu tenho uma quantidade específica ali, né, de meio de cultura, com alguns reagentes que permitem esse crescimento. E aí, aqui tem uma imagem de uma plaquinha, vai crescer ali as diferentes colônias e eu consigo contar essas células viáveis dentro de uma população. Eu vou conseguir enxergar todos os micro-organismos que estavam na minha amostra? Não. Né? Eu tenho uma limitação ali de crescimento, eu tenho uma limitação em termos de nutrientes do meio de cultura. Muitas vezes eu tenho que fazer mais, né, de um tipo de plaqueamento, um para fungo, um para bactéria. Existe uma série de micro-organismos que não são cultiváveis. Então, eu tenho uma dificuldade no plaqueamento se eu quiser enxergar todos os micro-organismos que estão lá. Uma outra possibilidade, a partir da seleção desses micro-organismos que podem estar em placa ou mesmo no meio líquido, eu posso observar isso ao microscópio, posso identificar esses micro-organismos de uma subamostra, usando microscópios ópticos ou eletrônicos, posso fazer alguma quantificação específica em microscópio, mas também não consigo ver uma abundância, é um amostral. Eu escrevi aqui, é uma subamostra dentro do seu amostral de solo, mas já te dá um indicativo, né? Tanto o plaqueamento quanto o microscópio é uma das possibilidades dentro da análise laboratorial tradicional, mas muitas vezes eu posso me confundir, né? A contagem, ela se torna mais confiável, mas eu não tenho certeza se é aquela bactéria X ou Y, qual seria o gênero, qual seria a espécie. Pensando ainda nessas avaliações tradicionais, eu consigo fazer uma contagem mais direcionada em microscópio se eu tiver uma câmara de Neubauer, né? Então, eu faço uma diluição, essa câmara, ela traz uma contagem de célula com padrão já específico gravado, então, eu consigo fazer esse cálculo de concentração de células muito, muito mais aprofundado, é muito usado nos laboratórios, principalmente de pesquisa, laboratórios também de recorrência para apresentação de resultados em termos de laudo. Então, para quantificação, ele é direcionado. Também não consigo diferenciar, né, o gênero, a espécie, mais voltado à questão de quantificação. Quando eu uso, por exemplo, uma coloração de Gram, ele é direcionado para bactérias, né? Então, essa classificação inicial em relação a Gram, ela me dá propriedades, ou ela me dá uma capacidade devido a propriedades químicas e físicas da parede da bactéria, né? Então, eu faço uma primeira coloração, né, que aqui é apresentado em roxo, faço uma limpeza, faço uma segunda coloração, mais roseado, vermelhado, e aí eu tenho essa diferenciação em relação ao gram positivo, gram negativo. Isso impacta diretamente em saber que determinados produtos eu posso usar.
muitas vezes eu tenho produtos direcionados a bactérias gram-positivas, outros produtos a gram-negativas. Então, nessa coloração, às vezes eu consigo determinar, né, através de uma visualização, olha, isso aqui é do gênero tal, muitas vezes eu não consigo me aprofundar, tá, a nível ali de espécie, mas eu já tenho uma classificação direcionada dessas bactérias em termos da sua parede celular. Então, nós falamos, né, de algumas possibilidades de análise tradicional. Agora, eu tenho algumas outras quantificações para solo, tá? Então, eu tenho uma quantificação de biomassa, né, uma determinação do carbono estimado através de biomassa microbiana. Então, existem algumas continhas para serem feitas, algumas avaliações também de laboratório. Vou aqui para o cantinho, quando a gente fala de respiração basal do solo, também eu vou entender as funções metabólicas, porque bactérias e fungos liberam, né, CO2 via degradação da matéria orgânica. Então, é uma medida indireta da presença desses micro-organismos, bactérias e fungos. Através da respiração, mesma coisa, eu tenho uma conta, né, um processo bioquímico para entender esse nível de respiração e, consequentemente, isso reflete, tá, na presença ou na ausência de bactérias, na presença e ausência de micro-organismos de forma geral. Tá? Precisaria de um aprofundamento em relação a cada uma dessas avaliações. Hoje, o que eu tenho visto mais usual para avaliação de solo são as enzimas, conhecidas como BioAs ou BioAS. Então, algumas enzimas específicas, né, que estão associadas ali ao ciclo de enxofre e carbono, e a gente faz uma avaliação, né, uma correlação direta ou indireta sobre a presença de micro-organismos no solo. Por quê? Porque essas enzimas, elas estão correlacionadas, né, funcionam como bioindicadores e ajudam a avaliar a saúde do solo. Também é uma medida indireta da presença daqueles micro-organismos. Através dessas quantificações, eu tenho, sim, números, né? Eu tenho avaliações numéricas que permitem mensurar a presença de um determinado micro-organismo, mas eu não sei quem são esses micro-organismos. Não consigo responder na sua totalidade aquela nossa dúvida inicial. Mas quem são? Mas qual que é a característica de cada um desses micro-organismos presentes? E aí eu trago uma outra caracterização, uma outra tecnologia, que é uma tecnologia, uma análise molecular. Então, quando nós estudamos o DNA do solo, nós conseguimos identificar, então, um conjunto de micro-organismos, bactérias, fungos, parasitas, microalgas, por meio desse sequenciamento de DNA. Então, nós recebemos a amostra de solo, fazemos todo um processamento de laboratório, sequenciamos essas amostras, sequenciamos esse DNA total e, através de bancos de dados, tentamos correlacionar aquela sequência encontrada no solo com o banco. Olha, isso aqui é bacilos. Em qual bacilos? Bacilos subtilis. Por quê? Porque no banco já tem determinado alguns desses micro-organismos. Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, Estela. O Vitor levantou a mão. Vitor, fica à vontade. Boa noite, tudo bom? Boa noite! Eu cheguei um pouquinho depois, que eu estou vigiando meu filho aqui, mas o seguinte, eu trabalho com biológicos, né, para resumir, a gente fez uma análise de metagenômica. Isso. É a mesma DNA? Essa mesma. Está aqui, ó, no próximo slide. Vocês fazem também essa análise? Isso, a gente faz. Ah, top. Se eu não me engano, eu mandei para o Instituto do Câncer, acho que em Paraná. Sim, no IPEC. Isso. Tem várias... O que acontece, né? A técnica, ela está difundida, gente. Então, tem vários laboratórios que têm a capacidade de fazer, tem várias universidades, inclusive, que têm os aparelhos, né? É por meio do sequenciamento de DNA, então tem que ter esse aparelho. E essa descrição, essa comparação de quais são os micro-organismos. Isso, gente, pode ser feito com amostra de solo, mas também pode ser feito com qualquer outro tipo de amostra. Por exemplo, dentro do processo ali on-farm, eu quero ter certeza se o micro-organismo que eu estou produzindo é bacilos, tricoderma. Pode receber essa amostra, através do sequenciamento, a gente consegue direcionar, né, a identificação e vai apresentar um laudo. Olha, eu tenho sim bacilos, pode ser que eu não tenha a quantidade, né, ideal de bacilos, pode ser que eu tenha uma mistura de micro-organismo dentro daquele processo. Então,
O sequenciamento, ele permite um aprofundamento em relação ao que é encontrado na amostra. Então, se eu quiser me aprofundar e entender essa complexidade dos micro-organismos, no plaqueamento é pouco. Plaqueamento ele é possível quando eu tenho poucos micro-organismos, mas quando eu tenho uma abundância, fica difícil de identificar. E quando a gente fala de técnica molecular, eu consigo chegar ali a 90%, 95% de entender aqueles micro-organismos que estão na amostra. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz essas avaliações, a gente tem muitos, mas muitos micro-organismos que a gente não sabe quem são. Aparece no laudo como não classificado, não identificado. O que significa? Gente, o solo, assim como o nosso meio ambiente, tem muita diversidade, tem muitos micro-organismos que a gente não faz ideia do potencial. A gente não faz ideia quem são. Nunca foi feito um estudo, então é bem legal entender a capacidade, né, que os nossos solos têm. A gente consegue enxergar uma parte do que já foi estudado, mas tem uma outra parte que precisa ainda ser estudado. A técnica molecular também permite estudar aqueles não cultivados, aqueles que não conseguiram crescer na plaquinha, não conseguiram crescer no meio definido. Então, é uma possibilidade, tá? Quando a gente fala de análise molecular, tem vários nomes, né? Então, tem o nome metagenômica, tem o nome microbiota, metataxonômica, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo para avaliar o DNA que a gente fala, o DNA desses micro-organismos. Existe sim uma nomenclatura diferente das tecnologias, mas ficou de uma maneira geral esses nomes de metagenômica, microbiota do solo. Então a gente entende, né, que significa que eu vou fazer um aprofundamento ali em relação aos micro-organismos que estão naquela amostra. Então, de maneira geral, se faz a coleta das amostras, logicamente a gente tem vários indicativos, coletar numa profundidade de 0 a 10 ou 0 a 20, coletar uma amostra a cada X hectares, ou coletar uma amostra dentro da zona de manejo, ou uma amostra comparando o controle mais o tratamento, manejo X com o manejo Y. Então, logicamente, junto com o consultor, junto com o produtor, ou mesmo dentro de uma empresa que possa agregar a essa tecnologia, entender onde que é a melhor época, qual é a melhor maneira de se coletar, dentro daquele talhão, fora, e aí, junto, a gente entende como que pode receber essa amostra. Dentro de um processo fermentativo, olha, eu vou coletar diferentes pontos ali da minha amostra, do meu processo, e vou enviar para uma avaliação de controle de qualidade microbiológica. Então, tem várias possibilidades. Recebendo essa amostra, em laboratório, é feita a extração do DNA de todos os micro-organismos. Tem toda uma receitinha de bolo, tá? Para colocar primers, fazer o PCR, fazer algo, né, específico ali, joga nesse aparelho, que é o sequenciador de DNA, e depois se faz uma análise comparando com os bancos de dados. Então, o que a gente entende? Se eu quiser mapear em larga escala patógenos benéficos, nematóide, a gente tem que ir para uma tecnologia mais robusta, que é o sequenciamento. Não deixando de lado as outras tecnologias, tá? Então, se complementa com outras tecnologias de laboratório, como plaqueamento, como contagem. Então, aqui eu vou ter um mapeamento. Depois, se eu quiser me aprofundar em determinada tecnologia, eu posso usar outras abordagens microbiológicas. Se eu quiser fazer o isolamento a partir do que eu encontrei aqui, eu também preciso ir para outras tecnologias. Então, entendendo do sequenciamento. Se eu tiver um mapa de produtividade, eu posso ter uma área mais produtiva, uma área menos produtiva. Então, aqui dentro do fluxo, eu coletaria uma amostra de solo e eu faria, por exemplo, o isolamento. A partir das amostras de solo e de outras áreas ambientais aqui, nós temos essa diversidade de micro-organismos dentro de um processo on-farm, dentro dos produtos comerciais, dentro do estudo que vocês estão fazendo ou que irão fazer dentro dos bioinsumos. Então, como que eu faço esse isolamento? Como que eu faço, de fato, né, esse controle do que seria melhor, do que não se tem no mercado, de quais são as características importantes? Então, pensando em isolamento de micro-organismo, a identificação direcionada do que você tem dentro da biofábrica, dentro do on-farm, ele é preciso. Né? Então,
a tecnologia do sequenciamento, a tecnologia ali do metagenômica, microbiota, permite sim, através do DNA, ser mais assertivo num controle de qualidade dentro de um processo, por exemplo, de isolamento de micro-organismo. E, seguindo aqui no nosso fluxo 2, quando a gente fala de análise global do solo, aí eu não vou estar isolando o micro-organismo, eu vou entender tudo que aparece na minha amostra. Então, aqui eu tenho um exemplo. Micro-organismos patogênicos. Eu tenho alternária, aspergilos, fusário, penicílio, e eu tenho, então, uma avaliação. Eu tenho bastante desse micro-organismo ou pouco? Então, ali, alternária, eu tenho uma quantidade muito pequena, menos de 0,1% de alternária naquela amostra. Eu tenho um risco mínimo associado a uma doença. Ó, Phytophthora. Eu já tenho uma quantidade maior de Phytophthora, e essa quantidade em porcentagem, de acordo com a literatura, já mostra um alto risco associado a uma determinada doença. Então, se eu tiver que ter um alerta, será que eu vou me preocupar com a alternária, que está muito baixa, ou, de repente, Phytophthora, que pode ter algum prejuízo? Então, por isso que essa avaliação global, ela é importante nesse caso da avaliação ali do solo. Então, de maneira geral, essa avaliação dos micro-organismos para o setor, identificação de patógeno, de benéfico, o mapeamento dos campos, o controle de praga, entender os benefícios, né, em relação ao aumento de rendimento e produtividade, pensando, inclusive, numa redução. Será que, fazendo essas avaliações, eu consigo reduzir o consumo de um químico? Eu consigo reduzir ou direcionar a aplicação de um biológico? Será que eu consigo mensurar ou diminuir um impacto ambiental através de uma alteração de manejo? Então, a gente tem ali, ó, a coleta, a parte laboratorial e as entregas de laudo, e aqui o laudo está um pouquinho diferente, né? A gente tem a possibilidade de entregar esse laudo na forma gráfica, na forma de tabela, mas também é possível através de mapas da área, né? Então, na nossa primeira imagem, eu tenho uma imagem do fusário, dentro dessa área eu tenho uma área específica em vermelho, que está bem acentuada a quantidade de fusário, aspergilos pode estar acentuado numa outra área, eu tenho bacilos em grande quantidade espalhado pela área como um todo, então essa avaliação em termos de mapa da área, também ela é importante e visualmente impactante para essa tomada de decisão. Pensando em tecnologia e pensando, né, no suporte que hoje a BioMyCell dá, a gente tem esses laudos, né, esses relatórios direcionados, e a gente tem um aplicativo web. No aplicativo, a gente consegue apresentar essas avaliações de bactéria, fungos, nematóides. Existe também o que o mapa disponibiliza em relação aos bioinsumos que já estão registrados, então a gente coloca ali no nosso portfólio, dentro do aplicativo, possibilidade daquela avaliação satelital, NDVI, EVI, fertilidade, macro e micronutrientes, que nós fazemos em parceiros, tá, que fazem avaliação fisicoquímica, e a parte de tipologia de argila também fica por conta de parceiros. E aí, quando a gente fala de mapeamento dos micro-organismos benéficos, é mais ou menos isso que eu gostaria de mostrar, né? Então, eu estou primeiro avaliando os micro-organismos que eu gostaria que estivessem potencializados, que são os benéficos. No primeiro exemplo aqui, que é a amostra 1, eu tenho uma quantidade muito baixa desse menor potencial, né? Então, eu tenho micro-organismos aqui que eu gostaria de potencializar, porque eu sei que permitem um crescimento da planta, um direcionamento a patógenos, a fixação de nitrogênio, solubilização de algum composto. Então, no segundo exemplo, que seria a amostra 2, eu já tenho um aumento de potencial. Já tenho um bacilos mais alto, bradyrhizóbio, rhizóbio. Então, isso já vai permitindo que características importantes ali da cultura sejam priorizadas com essas amostras, né, ou o direcionamento de manejo com micro-organismos potenciais. Aqui é um exemplo antagônico. Agora eu estou mapeando quais são os micro-organismos patogênicos. Então, eu quero evitar o surgimento de uma determinada doença. A primeira amostra, ela apresenta um alto risco. Então, eu tenho aspergilos numa quantidade mais alta. Eu tenho o fusário aqui, que beira quase que 40%, e depois eu tenho micro-organismos em menores quantidades. O ideal seria essa amostra 2, que eu tenho menor risco. Então, todos os micro-organismos patogênicos, eles estão ali numa menor quantidade em relação a risco mínimo. Aqui, nós avaliamos de maneira global o gênero,
tá? Então, a gente entende que alguns micro-organismos dentro daquele gênero podem ser, no caso aqui de patogênico, pode ser que alguma espécie específica seja benéfica, mas, como um todo, a gente tem muitos micro-organismos do solo, por exemplo, o fusário, que estão atuando como patogênicos. E são esses que a gente acaba sequenciando e identificando em maior quantidade. E aí eu vou trazer 3 cases para finalizar essa nossa aula. Então, o primeiro case é do consultor Paulo. O consultor Paulo está aqui em Mogi Guaçu e ele atua, né, junto com consultores consultores e produtores de tomate. E ele nos procurou porque ele já tinha identificado um problema de contaminação, né, um problema, na verdade, na lavoura em relação a nematóides. Então, quando nós fazemos esse laudo, esse levantamento, antes de qualquer tomada de decisão, quando ele identificou, ele falou, olha, tem nematóide, quero saber o que é. E aí, ele já coloca aqui, né, através do nosso laudo, a gente já indica a presença desse nematóide e o Paulo sabidamente vai ao produtor e aconselha em relação ao direcionamento de manejo. E aí, após aquele direcionamento, aquele tratamento, ele entendeu que numa primeira avaliação de produtividade, ele teve 134 caixas, e depois, numa segunda avaliação, talvez de uma área tratada, é que ele teve uma quantidade maior em relação à produção de tomate. E essa comparação, quase que um aumento de 200 vezes em termos de produtividade. Então, é muita coisa. Principalmente pensando ali em pequenos produtores, em produtores de culturas direcionadas. Então, esse tratamento, esse direcionamento em relação ao manejo, ele foi possível, porque ele teve conhecimento específico de qual nematóide que estava atuando, poderiam ser outros micro-organismos, e ele conseguiu atuar prontamente. Um outro exemplo aqui do consultor Daniel, que está à frente da produção de citros, é que também ele detectou um problema. E a suspeita dele é que a Phytophthora tinha ocasionado ali um problema nos citros. Só que ele estava tendo um tratamento, ou conduzindo um tratamento, que não tinha resultado. Pede, se eu estou fazendo um determinado tratamento para Phytophthora e eu não estou tendo resultado, será que é Phytophthora mesmo? Então, aí, ele chegou com a amostra. Nós fizemos a avaliação desses patógenos e encontramos, na verdade, uma baixa incidência de Phytophthora, que nem apareceu aqui entre os principais organismos patogênicos. Na verdade, o que ele mais tinha acentuado era fusário. Então, a solução, na verdade, é que nós identificamos fusário em nosso material, em nosso laudo, e fusário, ou seja, fusariose, que pode se confundir também com uma doença causada por Phytophthora, é que estava causando prejuízo. Então, o Daniel também direcionou ali um melhor tratamento agora para o micro-organismo que, de fato, foi encontrado em grande quantidade. Então, esse aqui é um exemplo para quem atua como consultor, primeiro exemplo para quem é um produtor, de fato, então, consegue primeiro ter uma identificação assertiva para conduzir a um manejo, uma direção, né, para um melhor atendimento dentro de uma consultoria, principalmente aqueles que trabalham em empresas, que trabalham de forma autônoma, e um outro exemplo, né, para aqueles representantes, talvez, que têm a sua própria produção on-farm, o produtor que tem a sua própria produção on-farm, para aqueles representantes de grandes empresas, né, de biológicos, o laudo, ele permite um direcionamento de qual produto ou de quais micro-organismos devem ser aplicados ao solo. Então, o Gustavo, que trabalhava, né, para uma empresa de biológico e estava à frente, né, do estudo de conduzir a esse direcionamento na produção de soja no Piauí. Então, o que ele entendeu? Olha, a empresa tem um determinado produto que potencializa, nesse nosso primeiro exemplo, micro-organismo benéfico, potencializa. E isso fez com que tivesse, ao final, 60 caixas, 60 sacas, ou mais de 60 sacas. Num outro, né, comparativo, não foi feita a aplicação, por exemplo, de um determinado produto, e aí eu tive uma quantidade mais baixa de um determinado micro-organismo, como o Bacillus e Trichoderma, e isso impactou, sim, na produtividade. Fazendo essa correlação, teve-se quase 90% de diferença de produtividade frente ao manejo direcionado,
por conta, né, de um laudo assertivo, do que o não direcionamento. Então, quando a gente fala de um determinado produto, ou até do entendimento de um determinado micro-organismo, é de fato para se avaliar, primeiro, a necessidade de um determinado produto ou micro-organismo, em que quantidade, em que época, se é direcionado para aquela cultura, e o interessante é ter esses resultados. Então, não adianta nada direcionar, né, para conduzir um determinado tratamento, manejo, mas ao final eu não consegui ter nenhum resultado palpável, ou de produtividade, ou de redução de descompactação, ou de redução ali da degradação. Então, eu sempre tenho que ter, ou pensar num ganho efetivo relacionado, sim, com a interpretação desse laudo. E para finalizar, né, então eu estou à frente aqui da Startup by Mycel, nós temos sim essas soluções para identificação de micro-organismos através do DNA, através dessas avaliações de metagenômica ou microbiota do solo, sabendo que também recebemos amostras, tá, de raiz, de folha, de fruto, de semente, de produto on-farm, de produto comercial, de vinhaça, e até outros materiais, por exemplo, dentro de uma avaliação de pecuária, talvez rumen, fezes, então tem outras possibilidades. Mas nós temos, né, um programa muito legal que eu quero apresentar aqui, que é o programa Consultor Parceiro. O que é o consultor parceiro? Aquele consultor autônomo ou que esteja dentro, né, de uma representação comercial, e que gostaria de oferecer os nossos serviços. Então, a gente tem modelos de negócio comissionado, descontos, indicação. Então, para aqueles que têm interesse, vou passar aqui no nosso próximo slide, né, os meus contatos, fico também à disposição aqui dentro, né, do Instituto Futurum, para essa parceria, né, junto com os consultores, pensando que essa tecnologia vai agregar, né, valor, conhecimento, direcionamento dos produtos, direcionamento em relação ao manejo e permitindo também, né, um maior acompanhamento do histórico daquela área. Então, a gente tem essa parceria, né, e buscamos novos consultores. Hoje, na nossa base, nós temos mais de 31 consultores de diferentes locais aqui do Brasil. Queremos, né, aumentar ainda mais essa base de consultores. E também temos dentro dessa parceria a indicação, né, de clientes, fazemos toda a quinta-feira um direcionamento de webinar para criar também conhecimento nas áreas, trazendo esses consultores para que possam apresentar suas experiências. Então, é bem bacana essa parceria, esse programa. Então, aqui, deixo para você meu contato, meu e-mail, stella@bymycel.com, meu telefone, 16 99466-4643, esse QR Code, ele é direcionado ali para o LinkedIn, e em relação à empresa, By Mycel, está aqui em Ribeirão Preto, está de portas abertas também, para apresentar mais em detalhes a solução. A gente tem um site específico, que é o bymycel.com.br, e para essa solução de solo, nós temos também um site específico, né, um trocadilho com o nome da empresa, a solução de solo, nós chamamos de bymysoil.com.br, o site. Nós temos as redes sociais, LinkedIn, Instagram, By Mycel, temos também um site direcionado ao orçamento automático, mas fico à disposição aqui de vocês para sanar qualquer tipo de dúvida.